Canto 3, capítulo 4. Vidura aproxima-se de Matreia. Depois disso, todos eles, os descendentes de Vrishni e Bojan, recebendo permissão dos Brahmanas, compartilharam todos os restos de praçada e também consumiram uma bebida alcoólica feita de arroz. Ao beberem, todos eles ficaram embriagados e privados de conhecimento. Feriram os corações uns dos outros com palavras desagradáveis. Assim como pela fricção de bambus ocorre a destruição, da mesma forma, ao pôr do sol, pela interação dos deslizes da embriaguez, todos eles ficaram mentalmente desequilibrados e ocorreu a destruição. Após antever o fim de sua família, por intermédio de sua potência interna, o Senhor Sri Krishna, a personalidade de Deus, dirigiu-se às margens do rio Sarasvati, sorvendo um pouco de água, e sentou-se debaixo de uma árvore. O Senhor é o destruidor das aflições daquele que é rendido a ele. Assim, aquele que desejou destruir sua família mandou anteriormente que eu fosse para Badarikashrama. Não obstante, apesar de saber de seu desejo destruir a dinastia, ó Arindama Vidura, eu o segui, porque para mim era impossível suportar a saudade dos pés de lótus do amo. Seguindo assim, vi meu patrono, o mestre, o Sr. Sri Krishna, sentado sozinho e absorto em pensamentos, refugiar-se às margens do rio Sarasvati, embora ele seja o refúgio da deusa da fortuna. O corpo do Senhor é negro, mas é eterno, pleno de bem-aventurança e conhecimento. Belíssimo. Seus olhos são sempre pacíficos e avermelhados como o sol, nascendo de manhã. Pude reconhecê-lo imediatamente como a suprema personalidade de Deus, por suas 4 mãos, diferentes representações simbólicas e roupas de seda amarela. O Senhor estava sentado, recostado a uma figueira de bengala nova, com seu pé de lótus direito sobre sua coxa esquerda. Embora tivesse abandonado todos os confortos domésticos, ele parecia bastante alegre naquela postura. Então, após ter viajado por muitas partes do mundo, Maitreya, um grande devoto do Senhor, e um amigo e bem-querente do grande sábio Krishna Dwapayana Vyasa, chegou àquele local movido por sua iniciativa perfeita. Maitreya Muni era muito apegado a ele. Eu via numa atitude complacente, com os ombros para baixo, com um sorriso e um olhar amável para mim, tendo permitido que eu descansasse. O Senhor falou o seguinte: ó Vasu, eu sei a partir do interior de tua mente o que desejaste em tempos passados, quando os vastos e outros semideuses responsáveis por expandir os assuntos universais executaram sacrifícios. Tu particularmente desejaste obter minha companhia. Isto é muito difícil de ser obtido por outra pessoa, mas eu concedo a ti. Ó honesto, tua vida atual é a última e a principal, porque neste período de vida foste recompensado com meu favor último.
Agora podes ir para minha morada transcendental, Vaikunta, deixando este universo das entidades vivas condicionadas. Tua visita a mim neste local solitário, por causa de teu serviço devocional puro e inabalável, é uma grande bênção para ti. Ó Uddhava, no milênio de Lotus de outrora, no começo da criação, eu falei a Brahma, que está situado no Lótus, que cresce do meu umbigo, sobre minhas glórias transcendentais, que os grandes sábios descrevem sob a forma do Srimad Bhagavatam. Uddhava disse: ó Vidura, por ser assim favorecido a cada instante pela suprema personalidade de Deus e por ele se dirigir a mim com muita afeição, minhas palavras desfizeram-se em lágrimas e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Após enxugar minha lágrima, eu, juntando as palmas de minhas mãos, falei assim: ó meu Senhor, os devotos se ocupam no transcendental serviço amoroso a teus pés de lótus, não têm dificuldade em obter nada dentro da esfera dos 4 princípios de religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e liberação. Contudo, ó grandioso, quanto a mim, prefiro ocupar-me apenas no serviço amoroso a teus pés de lótus. Meu Senhor, mesmo os sábios eruditos ficam intelectualmente perturbados ao verem que tu, em tua grandeza, te ocupas em trabalho fruitivo, apesar de seres livres de todos os desejos, que nasces apesar de seres não nascidos, que foges por temor ao inimigo e te refugias em um forte, embora seja o controlador do tempo invencível, e que gozas da vida familiar rodeado por muitas mulheres, embora desfrutes em ti mesmo. Ó meu Senhor, o teu eu eterno nunca é dividido pela influência do tempo, e teu conhecimento perfeito não possui limites. Assim és suficientemente capaz para consultar-te contigo mesmo, mas tu me chamaste para te consultares comigo, como se estivesses desorientado, embora nunca te desorientes, e esse teu ato me desorienta. Meu Senhor, explica-nos, por favor, se nos consideras competentes para receber este conhecimento transcendental que esclarece acerca de ti e que aplicaste anteriormente a Brahma. E explicaste anteriormente a Brahma de quando exprimi assim meus desejos sinceros à suprema personalidade de Deus, o Senhor de olhos de lótus instruiu-me sobre sua posição transcendental. Eu estudei o caminho do entendimento do conhecimento do eu, com meu mestre espiritual, a personalidade de Deus, e assim, após o circunambular, vim a este lugar, muitíssimo aflito devido à separação. Meu querido Vidura, agora enlouqueci pela falta de prazer de ver o Senhor, e apenas para mitigar isto, estou indo agora para Badarikashrama, nos Himalaias, em busca de associação, conforme as instruções que recebi dele. Além de Badarikashrama, a personalidade de Deus, em sua encarnação como o sábio Nara e Narayana, tem se submetido a muitas penitências desde tempos imemoriais para o bem-estar de todas as amáveis entidades vivas. Shri Shukadeva Goswami disse, após ouvir de Uddhava
tudo sobre a aniquilação de seus amigos e parentes, o erudito Vidura aplacou sua intensa privação por meio do seu conhecimento transcendental, enquanto Uddhava, o principal e mais confidencial entre os devotos do Senhor, estava partindo. Vidura, com afeição e confiança, perguntou a ele. Vidura disse: Ó Uddhava, por que os servos de Vishnu, o Senhor, peregrinam com o interesse de servir aos outros? É bastante apropriado que bondosamente descrevas o conhecimento do eu sobre o qual foste esclarecido pelo próprio Senhor. Shri Uddhava disse: Podes aprender com o grande sábio erudito Maitreya, que está próximo daqui, e que é adorável para quem quer receber o conhecimento transcendental. Ele foi instruído diretamente pela personalidade de Deus enquanto este estava prestes a abandonar este mundo mortal. Shukadeva Goswami disse: Ó rei, após conversar assim com Vidura sobre o nome, a fama, as qualidades, etc., transcendentais às margens do Yamuna, Uddhava foi dominado por uma grande aflição. Ele passou a noite como se esta tivesse durado um instante, e depois disso partiu. O rei perguntou: Ao final dos passatempos de Sri Krishna, o Senhor dos Três Mundos, e após o desaparecimento dos membros da dinastia Vrishni e Bhoja, que eram os melhores dos grandes comandantes, por que Uddhava foi o único que ficou? Shukadeva Goswami respondeu: Meu querido rei, a maldição dos Brahmanas foi apenas um pretexto, mas o fato mesmo foi o desejo supremo do Senhor. Ele quis desaparecer da face da terra após despachar os membros excessivamente numerosos da sua família. Ele pensou consigo mesmo como segue: Agora desaparecerei da vista deste mundo mortal, e vejo que Uddhava, o mais notável de meus devotos, é o único a quem posso confiar diretamente conhecimento acerca de mim. Uddhava não é inferior a mim em nenhum aspecto, visto que ele nunca é afetado pelos modos da natureza material. Por isso, ele pode ficar neste mundo para disseminar o conhecimento específico sobre a personalidade de Deus. Shukadeva Goswami informou ao rei que Uddhava, ao ser assim instruído pela suprema personalidade de Deus, que é a fonte do conhecimento, de todo o conhecimento védico, é o mestre espiritual dos três mundos, chegou ao local de peregrinação de Badarikashrama e ali se absorveu em transe para satisfazer o Senhor. Vidura também ouviu de Uddhava a respeito do aparecimento e desaparecimento do Senhor Krishna, a superalma no mundo mortal, que é um assunto que os grandes sábios buscam com muita perseverança. Os atos gloriosos do Senhor e sua aceitação de várias formas transcendentais para execução de passatempos extraordinários no mundo mortal são muito difíceis de serem entendidos por alguém além de seus devotos. E para as bestas selvagens não passam de uma perturbação mental. Ao saber que o Senhor Krishna, enquanto abandonava este mundo, lembrou-se dele, Vidura começou a chorar em voz alta, tomado pelo êxtase do amor. Após passar alguns dias às margens do rio Yamuna, Vidura, a alma autorrealizada, chegou às margens do Ganges, onde se encontrava com o grande sábio Maitreya Rishi.
sábio Maitreya.